Fala, meu amigo, tudo bem? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje como que você constrói uma análise do VAR, o vetor autorregressivo, usando Stata. O VAR é uma metodologia que usa a parte autorregressiva da própria variável dependente e a parte de lags, de períodos anteriores, de outras variáveis que você quiser colocar no modelo. Então, é como se fosse um modelo AR, só que com múltiplas variáveis e não apenas a própria variável em períodos anteriores. Então, eu vou começar aqui importando um valor de uma variável que eu peguei aqui na internet, os números aqui são reais, mas a lógica por trás dele não faz muito sentido. Ele vai dar errado, eu já te explico isso agora, que é para você saber quando você for fazer um teste na vida real, né? Então, beleza, eu importei aqui um monte de variável, só para você entender do que se trata. Eu coloquei a taxa de câmbio entre o dólar e o euro em 2024, os primeiros 150 dias de 2024. Coloquei um ID para facilitar a questão do tempo, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3. E aí eu coloquei a primeira diferença dessa coluna. Aí eu coloquei aqui a taxa de juros dos bondes de 5 anos de vencimento em euro, nesse mesmo período, e a primeira diferença deles. E coloquei aqui a taxa de câmbio entre o euro e a libra do Reino Unido, e a primeira diferença deles. Eu botei a primeira diferença aqui porque eles não são estacionários, eu vou mostrar isso para vocês. Então, a primeira coisa que você faz no Stata é declarar para o Stata que você está trabalhando com séries de tempo. Então, coloca aqui, né, declare Stata to be time series data. E aí você define qual que é a variável de tempo. No meu caso, eu coloquei ID, né, como se fosse os dias. Clico OK, aí ele entendeu, beleza, 150 observações. E aí eu tenho, o próximo passo é verificar a estacionalidade das séries para ver se, porque a gente só pode trabalhar com série estacionária, né? Você deve saber que trabalhar modelos econométricos, seja painel, seja séries de tempo com dados não estacionários, gera relações espúrias, então não pode trabalhar. E o que a gente tem, o modelo que a gente usa normalmente é o ADF, o Augmented Dickey Fuller, que é esse aqui, né? Então você vai em Time Series, Tests, Augmented Dickey Fuller, ADF, e você fala qual variável você quer olhar. Eu já fiz, antes de fazer esse vídeo, já fiz os exemplos. Essa aqui, a taxa de câmbio direta, né? O câmbio direto vai ser estacionária. Aqui, quando o valor é inferior a 0,05, a série é estacionária, porque rejeita a hipótese nula de que não é estacionária. É, e aí as outras variáveis que eu coloquei aqui nessas bases de dados, a taxa de juros e a taxa de câmbio euro-pound não são estacionárias, então eu tive que colocar elas no primeiro nível de diferença, né, a primeira diferença, para poder trabalhar com elas no modelo. Então, só para você ver aqui, a taxa de juros, clicando OK, ele dá um valor acima de 0,05, então não rejeita a hipótese nula, então ela é estacionária. Desculpa, ela é não estacionária. E se a gente colocar na primeira diferença, que eu mesmo já coloquei aqui, aí fica bem baixinho e né, então a gente considera que é estacionário. O Stata ele é capaz de gerar essas colunas, ou nem precisa gerar essas colunas. No próprio especificação do modelo você já pode colocar que você vai usar a diferença da série. Só que eu coloquei aqui já nas colunas para ficar mais fácil da gente entender o resultado e fazer a análise. Então, beleza, identifiquei as séries que eu posso usar que são estacionárias, que não são estacionárias e se tornam estacionárias na primeira diferença, e aí sim eu vou construir o modelo. E aí, mas antes de eu construir o VAR de fato, eu preciso definir quantos lags, né, quantas defasagens eu vou usar no modelo. E para isso a gente vai aqui em VAR Diagnostics and Tests, e aí tem algumas metodologias aqui para definir o lag order, é o quanto de defasagens você vai usar. Então, lag order selection, eu vou colocar aqui 5, 6, depende da frequência de dados, se você está usando, né, tem que fazer sentido na vida real o que você está falando, não pode ser um negócio da cabeça, né? Tem que ter alguma lógica por trás. Mas sei lá, você pode testar várias vezes, fazer 5, 6, 10 e vendo o que acontece. Eu vou botar aqui 10 e vou colocar que a variável dependente, que me interessa aqui, é o dólar-euro. Pode colocar as outras também, né? E aí mete um OK aqui. Ele demora um pouquinho, porque é bastante cálculo. Então, aí ele colocou aqui que ele bota um asterisco aqui sim, para falar qual, segundo cada um desses critérios, qual que é mais adequado. Então esse aqui colocou como se fosse 10, esse aqui não
provavelmente não convergiu, não encontrou nenhum. E esses quatro aqui disseram que é um lag, uma defasagem é o adequado. Então, beleza, vamos trabalhar com uma defasagem aqui. Definimos que é uma defasagem, então eu venho aqui em Multivariate Analysis, vetor autoregressivo, e aí eu coloco aqui as minhas variáveis dependentes. Tá? A taxa de câmbio, dólar-euro, primeira diferença da taxa de juro e primeira diferença da taxa de câmbio pound-euro. Aí, aqui eu coloco quantos legs eu quero colocar. A gente viu pelo modelo lá que o ideal seria colocar um, mas vou colocar dois só para você ver o que acontece quando a gente coloca valores errados, né? Como isso influencia no valor P do coeficiente. Então, beleza, rodei aqui. São três variáveis, né? A minha de interesse é essa, só que ele apresenta o coeficiente como colocando essa como dependente, depois colocando essa como dependente, depois colocando essa como dependente e as outras respectivas como independentes nos períodos anteriores, né? Então, supondo que eu queira prever a taxa de câmbio dólar-euro. Então, primeiro lag, segundo lag da própria variável, daí o primeiro lag, segundo lag desta variável e os primeiro e segundo lag desta variável aqui. E aí, pelo p-valor, você já vê que a única coisa que importa é o primeiro lag aqui. Como a gente fez o teste de lags ali no começo, né, de quantas defasagens eram importantes, ele indicou que era uma, então isso aqui está certo, porque aqui o primeiro deu como relevante e todos os outros não, porque todos estão acima de 0,05, que é o que a gente costuma acompanhar, aceitar com 95% de intervalo de confiança. Então, para estimar o valor da taxa de câmbio do dólar com o euro, não fez diferença a taxa de câmbio, taxa de juros e não fez diferença a taxa de câmbio da outra moeda. E aí a mesma coisa, né? Você pode ver que aqui não deu quase nada com nada, só aqui, né, do interesse da taxa de juros. O que fez diferença foi ela mesma, então ela é autorregressiva, né? Tem um comportamento aparentemente autorregressivo, mas em relação às outras variáveis nada, elas não têm um poder preditivo umas com as outras. E a mesma coisa usando a taxa de câmbio do euro com a libra, também ó, quase nada significativo, só ela mesmo com um fator autorregressivo aqui na segunda defasagem. Ou seja, esse modelo é ruim, não serve para prever. Os coeficientes têm um p-valor muito alto aqui, então a gente não rejeita, não dá para usar esses coeficientes. E o modelo é ruim. Se fosse bom, se isso tivesse fazendo sentido, a gente seria necessário também fazer os testes de correlação residual, que é isso aqui. Esse teste LM, Test for Residual Autocorrelation, que você coloca aqui quantos períodos você quer, né, de análise da autocorrelação, e ele joga para você e fala a probabilidade, a probabilidade de você rejeitar a hipótese zero de que não há autocorrelação. Isso aqui é importante porque se tiver autocorrelação dos resíduos, significa que tem algum outro elemento que deveria ser uma variável a mais no modelo que não está sendo considerado. Isso torna o modelo ruim. Então, sempre que você rodar uma análise do VAR, você faz o teste de autocorrelação dos resíduos. E se passar, se não houver autocorrelação dos resíduos, aí você pode fazer a função de resposta ao impulso. Em inglês é Impulse Response Function, que serve para você ver de que forma uma variável está afetando a outra, de que forma ela afeta ela mesma, de uma forma gráfica que você consegue ver, que é uma parte interessante do modelo VAR. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado, espero que seja útil para a sua utilização do Stata.